Olá, o Positividade em Foco está mais um diazinho junto com vocês e hoje já é sexta-feira, dia 26 de junho. Nossa, que alegria! Que semana incrível aqui no Positividade em Foco, cheia de gente interessante, de temas incríveis. E hoje temos mais um assunto muito pertinente para o momento atual, que é reinvenção positiva das empresas. E a minha convidada é a Fátima Sobral Fernandes, ela que é doutora em engenharia e tem especialidade em qualidade e produtividade das organizações, em gestão estratégica, em desenvolvimento humano, é líder coach por Ohio, mentora de negócios. E, gente, vai ser muito maravilhoso esse assunto. Fiquem aqui com a gente que vocês vão amar e vai ser muito importante para o nosso futuro pós-pandemia. Oi! Maravilhoso! Conseguimos! Consegui. Você conhece a Dora Aventureira? Um desenho animado. A minha neta ama. Aí ela, conseguimos, quando ela consegue lançar os caminhos dela. Pois então, conseguimos! Conseguimos, gente! Que maravilhoso, né? A gente burlou o sistema, burlou os bugs da tecnologia para conseguir fazer a positividade em foco funcionar na sexta-feira. Maravilha, maravilha. Muito bom, maravilha. Fátima, que maravilhoso ter você aqui hoje. Estamos invertidas para poder realmente conseguir fazer essa live. Você sabe que a gente testou, né, aquele dia, né? Por 1 hora a gente ficou testando. Depois eu fui pesquisar na internet essa questão do bug, né? Do porquê que você, como convidada, a tela fica preta e por que você, como host, né, da live, consegue fazer. E eu vi vários casos de aparelhos mais modernos que estão tendo esse problema. Então significa que não é caso único, não é problema de fio, a minha conexão com o aparelho, não é? Exatamente. Não é um problema humano também, entendeu? Porque a gente sempre fica naquela assim, ai meu Deus, será que eu tô fazendo alguma coisa errada, né? Mas maravilhoso, maravilhoso. Que bom que a tecnologia também está aí para ajudar a gente, que a gente consegue entender o sistema e fazer acontecer mesmo com bugs que acontecem, né? Claro, porque sabe o que, Claudinha? Tem a ver até com o que a gente escolheu de tema hoje. A gente escolheu como tema o reinvenção positiva das empresas. Bom, o que é uma empresa? Né? É um conjunto de pessoas que lhes dá vida com um certo objetivo, um objetivo de atender a um certo desejo, ou demanda, ou necessidade de alguém. Então, assim, isso também se dá a dois. A gente tinha desejo de fazer direito. Da outra vez ficou meio truncado e a gente não conseguiu fazer. Exato. Era a minha primeira vez, então fiquei achando mesmo que podia ser minha internet. Eu chamei aqui o cara da net, fui ver a história do telefone e tudo mais. Mas ontem eu falei assim, não, na quarta que a gente testou, né? Eu falei, não é, né? Eu estou fazendo tudo tão direitinho, não é isso. Enfim, é isso. Se houver desejo, a atitude de fazer dar certo, esse é o primeiro princípio para reinventar qualquer coisa externa. E a qualquer coisa externa acontece reinventada a partir da reinvenção da gente. De reconhecer nosso potencial, nossos limites e nossas possibilidades, mais que tudo nossas possibilidades, e colocá-las em movimento, colocá-las em ação. Que eu acho que, diante dessas, digamos assim, surpresas para a maior parte das pessoas que tem ocorrido nesses tempos, dessa mudança bastante significativa de para o mundo para refletir, né? O mundo vinha, na minha opinião, numa aceleração, levando as pessoas a ficarem meio autômatas. Sim, uma levada doida, né? Isso. Aí quando você dá uma pisada assim no freio, quer dizer, não foi uma pisada de freio voluntária. Então ela é mais interessante, porque quando você escolhe, você já tem um certo nível de consciência. Mas não, pegou todo mundo no nível de consciência em que cada um estava, e disse, para aí, pá, aquela história, para o mundo. Tem um desenho da Mafalda, eu acho que é da Mafalda, eu amo a Mafalda, eu acho que é ela, que ela diz assim, para o mundo que eu quero descer, porque isso aqui está muito confuso. E eu acho que o mundo parou.
E todo mundo teve que Sim. parar para. E aí foi rever o que que eu vou fazer agora com esse mundo diferente, de repente, tão bruscamente, não é? Com uma quebra de paradigma em relação a tudo que a gente já conhecia. Quer dizer, não mudou tudo. Na verdade, só deu uma acelerada e freou bruscamente. Eu acho que, como é uma questão que não foi planejada, E, né, e que foi imposta, e, talvez essas mudanças viessem, e sim, falando especificamente no mundo de empreendedorismo, né, nas empresas, né, nas novas relações de trabalho, né, e até como você lida com isso dentro da sua casa, isso seria talvez um próximo passo. E seria talvez feito com um planejamento, né? Aquele de daqui a 6 meses, nós vamos nos preparar para daqui a 6 meses a um ano. E aí tem as etapas de planejamento, né? E tal. Mas realmente, assim, de supetão, você ser colocado em casa, todo mundo em casa, na sua estrutura, né? ou E na tem que falta lidar com dela, isso, ou na ou na falta falta dela. para produzir, isso requereu de cada um um mergulho em si mesmo, na qualidade da sua relação consigo mesmo, na qualidade da relação com as pessoas no seu entorno, na sua família, porque quantas famílias se aproximaram, ficaram bem mais próximas e está sendo Sim, ótimo, mas quantas outras a gente tem escutado se histórias assim, afastaram. não é? Quer dizer, não se afastaram, eles estavam afastados e Já estavam. ficou claro, de fato, que está insustentável, mas que você vai no automatismo, deixando para lá, deixando para lá, deixando para lá. Né? E assim nas relações de trabalho, nas relações comerciais e tudo mais. Então, as relações neste processo estão sofrendo uma reflexão por parte dos atores envolvidos, né? E cada um Sim, ampliando seu nível de consciência, né? Reconhecendo seus talentos, reconhecendo seus desejos, suas necessidades, porque sua forma de olhar e de escolher, reavaliando valores do que realmente, quando essa palavra do essencial, né? Essencial é invisível aos olhos. Eu lembro da minha história de Pequeno Príncipe, né? Mas que é fantástico, é isso. é. E é a realidade, né? O vital, o essencial, ele é invisível aos olhos. Então, assim, aí você começa a ver que você está vendo tá vendo um monte de coisa, mas o essencial você não está sentindo. Eu acho que isso tudo está sendo bem interessante e se as pessoas puderem aproveitar esse momento para dar um mergulho em si mesmas, né? Reconhecerem suas potências, o seu grau de extroversão, a sua dedicação a todos os tipos de tarefas, tarefas de autocuidado físico, autocuidado Sim. emocional, autocuidado intelectual, para não sair por aí a falar coisas sem consistência, né? Autocuidado existencial, porque, veja, você É. pode ter fé raciocinada, fé cega, pode ter fé cega, faca molada, uma homenagem aí ao Dio que está fazendo 78 hoje, né? Pode ter uma fé raciocinada, pode, inclusive, ser materialista, não ter uma fé transcendental, mas acreditar que tudo acaba aqui, mas de todo modo tem uma existência para dar conta, não é? Nesse espaço, né? Então, como é que eu me relaciono com as pessoas, com as tarefas pessoais, as tarefas profissionais, as tarefas da empresa, porque às vezes a gente tem uma empresa, empreende, né? O empreendedorismo, ainda mais nessa fase do Brasil, que a gente muitas vezes não tem muito apoio, as pessoas jogam nas 11. E ao jogar nas É. 11, tem coisas que você tem afinidade e ama fazer, mas outras nem tanto, mas elas são necessárias, você tem que fazer. Aí você faz porque tem que fazer, né? Aí, de repente, aquilo que você ama começa a ficar contaminado dessa coisa que você não gosta tanto. É. Enfim, ufa, dá trabalho. É assim, ó, eu tenho dito assim que transformação digital, TD, é igual a D a quarta, que é, ó, dói, dá trabalho, demora, mas dá resultado.
Não, muito bom esse que você falou, né? Porque realmente a gente às vezes acha, muitas vezes, né, Fátima, que as coisas vão mudar e vai ser rápido, né? E que Isso. vai ser fácil, que vai ser simples. E a maior parte das coisas não é simples e não é rápida, né? E mudar e se adaptar não é um fenômeno, né? É uma insistência, né? É um decidir que vai realmente pagar o preço daquela mudança, né? Daquela dor, né? Porque ninguém gosta de sentir dor, né? É se E permitir escolher diferente. Porque, assim, é, não adianta, às vezes, a gente ficar insistindo num caminho se ele não está gerando o resultado que a gente deseja. A menos que você não tenha feito tudo que seria possível para obter aquele resultado. sim, Porque também existe isso, né? As pessoas desistem no primeiro obstáculo, puf, não é? é, Não, é isso. não tem crescimento sem esforço, sem superação na jornada, não é? E o importante de tudo é isso, a É, gente conseguir construir uma jornada positiva, alegre, o mais possível. Tem hora que vai ficar triste, que você sente e chora porque deu tudo sim. errado, mas você respira fundo, levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima. Outro dia estava E conversando. começa de novo, né? Estava conversando com um amigo, um amigo de faculdade, a gente se conheceu no primeiro ano da faculdade, ou seja, 74, estamos quase com 50 anos de história, né? E aí a gente conversando, ele disse assim, você, para mim, né? A gente falando um do outro, a gente estava conversando sobre a vida, esse momento, aí eu fiz umas observações sobre ele, e ele disse assim, cara, e você? Olha, você já se reinventou N vezes. Aí eu falei, reinvenção é a palavra da moda agora. Quer dizer que eu sou antiga, eu já faço isso há muito tempo. Mas todos nós, se a É, gente parar para pensar na nossa trajetória, analisar a nossa história com acolhimento e respeito, a gente vai verificar que desde sempre o que foi permanente na vida da gente foi a gente ir crescendo, se adaptando. Alguns mais, é. outros menos, Outro menos. não é? Uns mais. Se a gente for pensar por essa ideia da evolução, a gente pode trazer isso para cada dia, né? Cada dia é uma nova história, né? Porque Claro! você começa o dia, você acorda, independente da hora que você acorde, que você começa a fazer seu dia, não importa, cada um é cada um, e aí tem um momento que você vai dormir, e aí Isso, você descansou. E quando você acorda de novo, você não continuou a fazer o que estava fazendo ontem, né? Você vai começar uma nova história. claro. Então, quem diz, eu não posso mudar, tô velho, não tenho tempo, não tenho dinheiro, não tenho estrutura, gente, tá se enganando, porque todo dia você começa uma nova história. Todo dia você começa uma nova caminhada. E você pode começar no meio do dia. Porque, olha só, não precisa ser nem no início do dia. Como você havia dito, é uma questão de se permitir. E de se autorizar a olhar para a situação de modo diferente, não é? Sim, Não está dando certo por esse caminho? Há outras estratégias, há outras possibilidades. Aprender a pedir ajuda. Então, assim, muitas empresas e muitos empreendedores, empresários, eles se acham autobastados. Às vezes porque estão sim, relacionados à lógica, digamos assim, não é da abundância, é a lógica da escassez. Não posso, como sim, diz, não tenho tempo, não tenho dinheiro, as objeções universais. Não tenho tempo, não é. tenho dinheiro, não tenho confiança. Não é? Então, assim, o não tenho tempo, se a gente fala, bom, mas e se fosse o Tony Robbins que encarnasse aqui na sua frente? Será que você não ia ter tempo para conversar com ele uma horinha? São as prioridades, né? Exatamente. Dinheiro. E aí, se você faz a conta do quanto é que é o custo de você não ter o apoio? Quanto você está deixando de ganhar ou até perdendo mesmo, em termos de saúde física, de saúde financeira, de saúde emocional, saúde intelectual,
E existencial, quanto você está perdendo? Isso tem valor, mas não é monetarizado. A pessoa não faz essa conta. Ela só faz a conta de, não, então eu vou dar conta. Eu acho legal, sabe, as pessoas darem conta de si, mas acho legal também a gente chegar num momento, olhar e dizer assim, não, eu acho que acompanhado Preciso de ajuda agora. acompanhado vai ser mais interessante. Eu vou poder ir de forma mais organizada, eu vou poder aproveitar melhor a jornada, vou pelo menos confirmar que o caminho que eu estou seguindo está no mapa certo, não é? A gente é treinada a não pedir ajuda, né? E que coisa, né? Que coisa, assim, tipo, diferente, né? Do que é o normal. Porque a gente nasceu e nós não vivemos sozinhos no mundo, né? Nós não somos, não é só a Terra, não é só a casa da Cláudia, né? A Terra é a casa da Cláudia, da Fátima, de todo mundo que está aqui na live, e de tantas outras pessoas. Então, a gente já nasceu para viver no coletivo. Mas a gente é treinado a que não pode falar, não pode chorar, não pode pedir ajuda, tem que se virar sozinho. E que loucura isso, né? Mas não, a gente pode e deve pedir ajuda, a gente pode e deve dizer que está vulnerável, que não sabe aquele assunto e falar, você sabe? Tipo, tadinha, vamos fazer um teste, porque esse negócio não funcionou direito outra vez e eu não quero que não funcione. Vamos ver se eu estou fazendo coisa errada. Claro, eu canso de pedir ajuda. Enfim, mesmo na época da universidade, eu, para minha faixa etária, Claudinha, até que sou bem letrada nas questões digitais, porque justamente na universidade tive a oportunidade de ir aprendendo junto com os estudantes. Porque eles me ensinavam, me diziam, não, você precisa fazer assim. E eu ia. E até hoje eu peço ajuda quando eu não sei alguma coisa. Né? E eu não sei muitas coisas. Ainda mais porque eu sou inquieta, curiosa. Então, o desejo de conhecer e de colocar esse conhecimento em prática, não é? Para conectar vários campos do conhecimento. Porque, na verdade, você falou de uma questão da simplicidade do indivíduo, né? Isso que você fala, eu acho assim, como é que eu encaro a existência? Eu encaro a existência como um processo de aprendizado, uma grande escola. A gente não vem ao mundo a passeio, a gente vem ao mundo progredir, avançar, evoluir. Tem vários verbos, cada um escolhe o que acha melhor, mas todos nesse sentido, de sair do ponto em que está e chegar num ponto que seja melhor, o melhor que você deseja. Também não é o melhor padrão, não é? Miss Universo assim assado, ou Mister Universo, enfim, ou qualquer outra referência padrão. Não tem padrão, mas tem você diante de você mesmo, no seu desejo de ser melhor, a cada dia ser melhor. Isso, eu acho que é a missão geral. Agora, o processo, a jornada de cada um para conquistar isso, aí é que ela é singular, ela é diferente, aí é que está a riqueza do mundo. Agora, a gente não consegue fazer isso sozinho. Existem os outros, né? Outro dia, numa dessas listas, eu dei uma opinião sobre, entre as várias listas de WhatsApp, que de vez em quando eu me permito gastar o tempo, eu dei uma opinião de que, assim, gente, essa discussão aqui vai levar a alguma coisa? A gente está só botando para fora, fazendo catarse, mas e aí? Isso muda em quê a realidade que a gente está vivendo e que estou vendo que todos estão angustiados, sofrendo? O que a gente pode fazer diferente, concretamente, para transformar? Porque só ficar aqui entre nós, blá, 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 nós somos corresponsáveis pelo estado de coisas que estão no mundo. Cada um com as suas escolhas de ação e omissão. Né? Aí a moça ficou danada comigo, nem me conhece, ela não me conhece. Essa lista tem várias pessoas e eu tenho amigos históricos lá da época da graduação. Mas essa moça eu não conheço, nem ela me conhece. Ela ficou zangada, você é muito chata. Aí eu fiquei rindo do lado de cá. E ela, você está nervosa? Eu falei, bom, não sou eu que estou nervosa, eu estou achando nervosa. Eu só não falei porque eu achei que ela ia achar que era provocação. Até o chato tem uma função na vida da gente que é levar a gente
a refletir sobre o que nos chateia. Sim. Não é? Tá chateando por quê? É ressonância dentro de você do que o outro está falando. Não é Se só aquilo te incomodou de isso. alguma forma, É, tem a ver com você, né? exatamente. Então, se está incomodando, não sou porque se eu dissesse alguma coisa que a ela não dissesse respeito, ela ia dizer, "Ih, que bobagem, podia contrapor com um argumento, não, ela podia contra-argumentar e ia me fazer crescer junto, não é? Fátima, e aí? Ou podia tipo, ignorar, né? Ah, não faz sentido, deixa ela falar sozinha. Mas ela precisou dizer que ficou incomodada. Então, para mim, ficou claro de que, na verdade, eu toquei, de algum modo, o coração e a consciência dela. Né? Então, até o chato, quando chega na vida da gente, serve para nos ajudar a ir adiante, a ter paciência, né? A ser generoso com a imperfeição do outro, porque vai ver que eu estava errada, total. Então, ela perdeu a oportunidade de ser generosa comigo e ter tolerância com a minha imperfeição. Você sabe que eu estava fazendo, né? Terminou essa semana um curso que eu estava fazendo do Shirzad Chamini, que é o autor do Inteligência Positiva. Maravilhoso. E ele ensinou uma prática que eu já fazia há um tempo, sem saber que estava fazendo bem, né? Aprendi isso, sei lá com quem, né? Na verdade, a ser uma pessoa sim, né? E aí eu quero dizer que ser uma pessoa sim não é uma pessoa que vai concordar com tudo que acontece à sua volta, mas é uma pessoa que se permite pensar que quem está em torno de você tem um outro interessante ponto de vista. Isso. Então, você até para fomentar, né, e para, enfim, reverberar uma discussão, né, com argumentos plausíveis, interessantes, né, mesmo que opostos, você fala sim, e depois você fala e? Isso. Sim, e? Então você não está pressupondo que... E daí a pessoa que não... O e daí não. Você está pelo menos concordando que aquela outra pessoa, pelo menos, ela tem uns 10% de chance de estar correto. Isso. E aí, sim. E também, não. E se formos analisar por esse ângulo, não. Então eu acho que, assim, a gente está num momento em que, óbvio, tá todo mundo com emoções à flor da pele, né? Ninguém está enxergando o inimigo, você não sabe se vai no mercado e fica doente, né? O que você faz que é uma loucura, e a nossa mente está indo por essa loucura também, né? Então você imagina nos grupos hoje em dia que alguém fala alguma coisa contra, né, ou contra entre aspas. Contra, você pode só fazer uma pergunta. A pessoa explode, né? Então isso é muito interessante para a gente pensar em como é que a gente está realmente se comportando no mundo atual. Mas será que esse comportamento é só no mundo atual? Será que você sempre foi assim e agora está explodindo mais fácil? E o que isso mexe com você, né? Como é que isso... E eu acho que reverberar é uma palavra tão boa para isso, né? Porque fica lá dentro, né? E quando a coisa incomoda você, você não incomoda e esquece. Aquela coisa fica te consumindo, né? Isso. E de alguma forma, um dia, ou você aprende com aquilo e ok, vamos para o próximo nível, ou continua guardando aquilo, né? Então, e adoece é muito interessante. E adoece é muito interessante essa maneira, né? Então, tipo, se alguém for contra o que você pensa, você dá uma parada antes, né? E pensa um interessante ponto de vista e ouse falar sim. E completa o seu raciocínio, né? Então eu achei isso fenomenal do Shirzad e a gente tem, né, nessa reinvenção, né, positiva das empresas, entender onde que a gente está pertencendo nesse novo lugar, né, e se abrir, né, Fátima, porque não tem outro jeito, né? Não, e eu acho assim, com relação às empresas, não é? Todas elas estão sofrendo, quer dizer, a maior parte delas, até anotei os dados aqui, porque eu tive contato com os dados, que 85% delas teve queda de demanda significativa. Mas outras tantas
estão às voltas com excesso de demanda para as coisas ligadas mais diretamente a tratar essa questão do Covid. As entregas, os mercados ficaram absolutamente atrapalhados para organizar seus processos de entrega e etc. Então, assim, se a gente está diante de uma situação nova, a gente tem que respirar e pensar métodos mais tradicionais que a gente usava para resolver os problemas. Se a gente está diante de uma situação que já usou 10 mil métodos tradicionais e aquele problema persiste, aquela situação indesejada persiste, aí a gente tem que pensar em novas possibilidades, novos métodos. Um deles é pedir ajuda, não é? Em relação à introdução da tecnologia, em relação a preparar as equipes para lidar com essa tecnologia sem tanto susto, sem tanto medo. Né? Olha quem está aí. Tigresa. Olha quem está aí. Tigresa veio se reinventar também. Pois é. E aí, eu acho que o primeiro passo para tudo isso sempre é olhar para si mesmo, para se reconhecer, isso é histórico. Essa técnica do sim é muito interessante, não é? A gente, quando está num processo de negociação, tem uns professores de Harvard que tratam até disso bastante bem. Uhum. A gente deve começar sempre com perguntas que levem o nosso interlocutor a responder uns 2, 3 sims, porque a resposta ao sim abre a mente para você ouvir melhor. Então, mesmo que seja, que dia bonito, sim, que dia bonito. Está um dia bonito, não é? Está, sim, é positivo, não é? Não precisa ser nem em relação ao conteúdo em si. Então, essa é uma dica também interessante, não é? Para lidar com abrir o campo para a conversa. E na argumentação, sempre procurar trabalhar com as falas afirmativas. Não é? Ainda que você vá, digamos assim, contrapor uma ideia ou um argumento, etc. e tal, usar ou perguntas, será que? Ou talvez isso não poderia ser, como sempre, possibilidade, para dar chance ao outro de poder, digamos assim, escutar melhor, primeiro, porque, em geral, quando a pessoa recebe um não, ela se fecha. Se fecha na hora, né? Muitas vezes não se dá nem conta, não é? Você observa... É uma defesa, né? É uma defesa inconsciente também, né? Exatamente. Medo de rejeição, medo de errar, medo de não ser... não conquistar, aceito, né, na empresa, né? Não conquistar os seus objetivos, e etc. Então, também transformar os argumentos em perguntas é bem interessante, porque assim dá chance a outra pessoa, o diálogo permanece. Você não é? E fica aberto, porque pergunta pressupõe vários tipos de resposta. Então, eu acho que assim, na base, a gente até já conversou isso também lá no Diálogos Transcendentes, quando a gente fala de comunicação interpessoal e negociação, né? Exatamente isso. Quer dizer, para você poder reconhecer potencial, você tem que admitir vulnerabilidade. Tem coisas que eu sou maravilhoso, maravilhosa, tem coisas que eu não sou tanto. Né? E trabalhar os seus talentos, seus pontos fortes, no sentido de usá-los a seu favor, e também as suas vulnerabilidades, usá-las a seu favor. Porque como é que a gente usa a vulnerabilidade a favor? Primeiro de tudo, reconhecendo que ela existe. Segundo de tudo, acolhendo ela, sem brigar com aquilo, não escondendo nem para si nem para o outro. Acolhe carinhosa e respeitosamente para poder, a partir dali, você trabalhar isso. Nessa semana também aconteceu um exemplo assim, né? Um querido coach, enfim, perdeu a data da sua entrevista. Tinha uma entrevista online, ele está louco por isso, assim, ele está correndo atrás de processos seletivos, etc. Tal. E aí se preparou, todo
todo super bonitinho, se preparou, eu tenho certeza disso, né? Inclusive porque a gente conversou, aí eu mandei uns textos, umas coisas, trocou ideia, parará. E aí, um pouco antes da hora que ele supôs que era a entrevista, eu mandei um boa sorte, sucesso, firme, faz uma pequena meditação para ficar concentrado, foco, parará. E daqui a pouco ele me liga, desconsolado. Tinha perdido a dia. Você acredita que era na terça e eu fui entrar hoje na quinta? Aí eu falei assim, isso. Ele ficou assim, no primeiro momento era assim, foi o software que quando ele foi botar na agenda mudou de data, porque não sei o quê, mas depois a gente foi trabalhando e eu acho que ele compreendeu, não é? Que era uma questão dele, que ele trouxe até exemplos, que é recorrente, uma certa distração em momentos desafiantes, eu diria, não é? Sim. Que precisa ser trabalhado. Porque senão, e também é assim, né? A gente põe para debaixo do tapete, finge que a história não existe. Adiante ela vai aparecer cada vez mais grave, porque Exatamente. já que você não está vendo, a vida vai te botar uma lupa. Não, já que você aceitou aquilo, né, e não fez uma mudança para corrigir, né, você escondeu de você e você foi só entubando, entubando, entubando. E quando você vê, o negócio virou uma bola de neve, né? Isso. Aí fica grande, vai te atrapalhar numa situação muito maior, né? Olha, Fabiola, querida, você está aqui. Delícia. Opa, ai meu Deus, Claudinha, cadê você? Ai. Eu tô aqui. Não, é porque eu ia mandar um coraçãozinho para a Fabiola. Então, mas quando você escreve, a caixa de texto some a minha foto, depois volta. Gente, muito bom isso, muito maravilhoso. Você falou, né, da questão das vulnerabilidades, da questão da gente não saber tudo. E é isso, né? A gente nasceu, você já falou lá desde o início, né? Nós somos seres que estamos em evolução contínua, né? Então a gente não sabe tudo. Nem não nunca vai saber vai tudo saber. nunca. Exatamente, nem nunca. Somos eternos aprendizes. Se você for um aprendiz aplicado, qualquer que seja o aspecto da vida, pessoal, profissional, exato, ou empresarial, você vai poder percorrer seus caminhos, talvez com um pouco menos de desafio, porque você está se aplicando mais. Mas isso também não é garantia, porque a vida não tem garantia. Não é? A gente não tem controle, né? Não há, esse verbo é outro. As pessoas, tem gente que acha que pode controlar tudo. Inclusive quer controlar o outro. Quer controlar, não controla assim, quer controlar o outro. Não é? Acompanhar, estar junto na jornada, ser cuidadoso é diferente de controlador. Não é? De ter um único jeito certo. Mas sabe o que é, Claudinha? Nós somos diversos, não é? Somos bilhões únicos, somos todos singulares. Mas apesar da singularidade, para facilitar, sobretudo do ponto de vista do campo científico, para compreender melhor as relações, construir teorias que nos ajudem a lidar com essas diferenças, com essas singularidades. E a evoluir, né? Exatamente. A gente vai agrupando por categorias. Então, tem lá um grupinho de humanos que é muito ligado ao perfeccionismo, não é? Geralmente são pessoas mais introvertidas, mais ligadas à tarefa. Elas são pessoas, digamos assim, sensíveis, mas... Na verdade, a prioridade é fazer acontecer certas questões. Não é? Analisam muito, gostam de detalhe, de perfeição. Elas têm uma dificuldade de entender que não é só o jeito delas que pode dar jeito. E o mais rico de tudo isso é que cada um, com a sua singularidade, se todos estivermos na vibe da colaboração e não da competição, na vibe da abundância, né? Porque assim, se a vida é um processo de aprendizagem, há de ter os recursos para a gente poder usar criativamente, dar conta dela. Recursos abundantes. Eu disse, não, Fátima, como é que pode você dizer isso? Imagina, olha ali, tem gente que não tem nada, que mora debaixo da ponte. É fato, eu não estou dizendo que não. Sim, mas são outros recursos, né?
Não estou dizendo que não, mas mesmo essas pessoas que lá estão postas. Outro dia eu estava escutando uma entrevista do Padre Lancelotti, que cuida dos sem teto lá em São Paulo, né? Tem um trabalho muito bonito na paróquia dele. E eu ouvi a entrevista com foi do Bial, uma dessas coisas tarde da vida. Ah, eu vi, Você eu viu? vi, Que tinha eu vi, um sem teto, não é? Contando da eu vi. experiência dele e como ele se transformou pelo amor. Ele começou, Sim, por se sentir amado, ele olhou para si, mudou, mostrou já ele antes e depois, gente, um homem bonito, cuidado, etc. E tal. E antes, se você olhasse, parecia outra pessoa, né? E ele explicou que foi isso, foi um momento em que ele se perdeu da família anterior, ele falou muito da filha. Então, assim, parece ter havido, fiquei eu aqui do lado de cá observando o que ele dizia, mas parece ter havido um rompimento de afeto sim, significativo que o fez perder o rumo, não é? sim. E ao encontrar de novo um afeto positivo, não é? Ele se reencontrou e estava lá se reorganizando de uma forma muito interessante. Me pareceu uma pessoa muito interessante, muito centrada no que dizia. Sim, eu acho que uma coisa que a gente tem, né, que é esse preconceito com o outro, né, de achar que a pessoa que está na rua não sabe de nada, né, não tem conhecimento. Eu imagino assim, o quão forte essa pessoa que mora, que tem a coragem de morar na rua, que muitas vezes a pessoa sai de casa, né, e se perde da família, enfim, por N questões e acaba indo para a rua. Quão forte essa pessoa é mais do que a gente Eu para não sei. suportar toda essa estrutura. Então, quando eu acho que ela encontra esse, e aqui foi o caso desse rapaz, né? Encontra de novo, talvez um significado para voltar a Sentido da cuidar de vida. você e tal, ele se recupera muito facilmente, né? Muito rapidamente, né? Exatamente. Então, eu E, acho que é isso, sabe? É, aprender cada um de dar sentido à sua própria vida e se conectar com as atividades e os processos da vida que deem sentido à sua própria vida, que você contribua para dar sentido à vida dos outros. Não é só sim, uma posição oral receptiva de você receber, mas assim, ao olhar para nós, porque assim, ser egoísta é diferente de se ter autocuidado, não é? Eu tenho muito cuidado nessas conversas nossas, porque eu percebo que muita gente acha, quando a gente diz você tem que olhar para você, a pessoa parece que foi treinada a se olhar para si é ser egoísta. Às vezes, até não olhando é mais egoísta, porque nem está enxergando o outro. Se você não se enxerga, não enxerga o outro, você sai a fazer pataquadas que afetam a você mesmo, os outros, de uma forma que você nem se dá conta. super concordo. Mas, assim, egoísmo é você olhar apenas para você. Quando a gente está falando Sim, de olhar para si e se reconhecer, esse papo parece que não é papo para empresa. Imagina. Não, mas é claro que é. parece que é papo para só para que as pessoas sejam mais felizes de uma forma intangível, papo de poliana. E não é. Quantos lugares nas empresas, quantas equipes, tem gente reclamando da vida, Sim, infeliz e etc e tal, porque não teve um bom trabalho naquela equipe de reconhecer os talentos de todos e de ajudar que cada um valorize o talento do outro para eles irem além do que estão podendo ir. Então, se a gente trabalha desempenho sim. de equipe, entendeu? É muito interessante você ver. Elas, às vezes, são equipes que saem, bebem, tem happy hour, almoço, churrasco, não O sei o tal quê. do social, né? Mas muitas vezes, entre eles, ao mesmo tempo, mesmo nesses eventos sociais, tem umas farpas que rolam Sim, ao sim. longo muito, muito violentas, porque assim, a violência não é só de quem fala alto e grita. Determinadas palavras ou determinadas faltas de Sim. apoio ou determinadas pés esticados para você tropeçar, não é? Simbolicamente, são muito mais violentos do que aquele que nervoso grita com você, não está vendo que você está.
se perdendo nesse processo, né? Claro, não estou justificando o grito. É aquele assédio, né? É o tal que a gente chama do gaslighting, né? Isso. Que a gente acha que acontece só, né, da relação entre casais, né? Do homem com a mulher fazendo assédio, ou da mulher com o homem fazendo assédio. Mas existe assédio em todos os tipos de relação, né, Fátima? Claro. E o que você falou é muito importante, né? A gente fica, às vezes, esperando uma reação violenta no berro, que seja clara. E a maior parte dessas questões sutil. não é clara. Não, é sutil. Não é clara. É sutil, você custa. Eu não estou acreditando. Será que é isso? Sou eu que estou pensando? A pessoa às vezes nem percebe, não é? Por trás dela, deboche, bullying. Quando eu era coordenadora lá do Laboratório de Inteligência e Pesquisa de Marketing Social da ECO, o Link, nós fizemos uma pesquisa sobre bullying. Incrível, Claudinha, o que veio, não é? Os estudantes, a maior parte tinha sofrido bullying e ao ingressar na universidade praticam bullying porque um dia sofreram bullying. Isso é tradicional. Dizem que isso é bem. Crianças abusadas vão se tornar adultos abusadores e etc. E tal. É assim na teoria. Mas isso a gente também constatou na prática, assim como no trote, não é? Se você recebeu trote inadequado, você tende, não é a maioria, a compensar, né? Isso. Não é? O que eu acho que assim. Isso é um aspecto das relações humanas que precisa ser moldado, sabe? Porque não é porque você sofreu que você tem que fazer o outro sofrer aquele mesmo processo. Se você sofreu e sabe que aquilo não é bom, a medida de fazer com o outro o que você não gosta para você é essa medida. Pode ser que o outro até goste, mas se você não gosta, por uma questão de respeito a si mesmo até, não faça, não é? Eu me lembro muito que no meu trote, e eu participei numa boa porque eu queria brincar e tal, eu tava com essa ideia da brincadeira, né? De aceitar como uma brincadeira. E foi leve. A maior parte das violências vem com cara de brincadeira. Mas eu topei a brincadeira, só que no meu grupo, então a gente separou em grupos, né? Tinha uma menina que era alérgica à tinta. Sim. E eu me lembro muito que ela falou no início, eu tenho alergia à tinta, não vou participar. E eu me lembro muito de um veterano falando assim, vai participar sim, calouro, calouro. E eu cheguei para ele e falei assim, olha, você não pode fazer isso com ela não. Se ela tem alergia, ela não vai participar. Claro. E eu falei muito sério com ele, assim. Aí ele ficou meio assim, sabe? Porque até então, nenhum calouro tinha passado do limite, né, com ele, com o veterano, imagina, não sei o quê. E eu fui lá e eu peitei ele. Eu falei, não, ela não vai participar. Não. Estamos todos aqui na brincadeira. Se ela não pode, ponto final. E você sabe, Claudinho, isso é louvável, porque o que acontece na maior parte das vezes, que as pessoas, para não correrem risco de não serem aceitas, elas se omitem. Mesmo nos ambientes de trabalho. Então, você está vendo uma injustiça, você está vendo uma coisa errada, você está vendo que aquilo não é construtivo para o grupo como um todo, mas você recua. Você, ao invés de ir ter uma conversa positiva, no sentido de somar, crescer e ajudar o outro também a dar os seus próximos passos, não, as pessoas se omitem. Então, por isso que muitas vezes, quando eu vou trabalhar em algumas empresas, eu sempre começo, sabe, com um processo de reconhecimento de perfil. Aí faço um trabalho, uma dinâmica, para que todos reconheçam o talento, o próprio talento e o talento uns dos outros. Porque ali a gente vai descobrindo, eu sempre trabalho com os pontos fortes. As oportunidades de melhoria, eu trabalho individualmente, não é? Para que cada um possa construir seu plano de desenvolvimento individual. Não é? E a equipe como um todo, a gente olha, digamos assim, as oportunidades de melhoria para a equipe e aí faz um plano coletivo. Mas, em geral, mais os pontos fortes. E é incrível como muitas vezes você vê o olhinho brilhar, assim,
Ah, e você gosta disso? Você faz isso? Ah, que legal, eu nem sabia. Eles vão se descobrindo. É, E olha que desperdício nas é, empresas de talento que sim. poderia estar sendo usado para criar novas possibilidades, tanto de redução de desperdício em geral nos processos, quanto de Sim, conquista às de vezes clientes. o, o turnover da empresa às vezes é altíssimo Pois e é, ninguém descobre o motivo, né? E na verdade exatamente. é olhar para aquelas pessoas e entender aonde que elas funcionam, né? Onde que elas vão se encaixar melhor na empresa para ficarem todos felizes, a empresa e a pessoa, né? Isso porque as pessoas, estando saudáveis física e emocionalmente, não é? Com possibilidades de realizações profissionais, que elas vão ter satisfação intelectual e existencial, não é? Cumprindo suas missões de vida, isso faz com que elas sejam mais rápidas, errem menos, portanto, tem menos retrabalho, produz mais em menos tempo, portanto, mais produtividade e mais qualidade. Então, assim, o intangível, o essencial é intangível, é invisível, mas produz resultados concretos, sabe? Tanto na redução de desperdício, que é do lado do quanto do esforço que eu tenho que fazer para poder produzir, quanto do lado do resultado, porque algo feito com cuidado maior, com carinho maior coletivo, aquilo por reverberação produz bens e serviços mais bem feitos. E o consumidor reconhece e dá valor, porque ele sente que foi feita alguma coisa com cuidado para ele. E o consumidor, nesse tempo, também andei lendo os relatórios da McKinsey, que mostra, já agora da pandemia, no tempo de pandemia, mudança de comportamento, eles estão mais exigentes, eles estão multicanal, Ah, eles já não. O grau de. A tal. Falavam fidelidade, eu nunca gostei, porque em inglês a gente chama de loyalty, né? Loyalty para mim é lealdade. Lealdade, é, lealdade. mas muita gente fala fidelidade, ok. Está diminuindo, porque, na verdade, os consumidores estão leais aos seus desejos, às suas necessidades, Sim. não é? Então, assim, essa é a. Tem que se reinventar? Tem. A começar pelas próprias pessoas, os processos de trabalho. O primeiro deles é o de construção de planejamento, porque metas impostas, sem considerar as dificuldades que as pessoas têm de cumpri-las, é chance de não serem alcançadas ou serem alcançadas com maior grau de desperdício. Então, o processo de planejamento é o primeiro a ser revisto, não é? Para você poder examinar a função de marketing, a função produção, a função financeira, que é o que sustenta tudo isso, Sim. né? E aí, se você consegue digamos assim, a adesão por participação, não é virar empresa, virar clube, não. Tem que respeitar a hierarquia, a disciplina. Quem veio primeiro. E primeiro, As leis da constelação. as leis da constelação. Vale a constelação sistêmica empresarial também, né? É, Tem que ter é. uma relação de troca equilibrada, não é? Equilibrada. Então, as pessoas têm que se sentir pertencendo. Então, Reconhecendo. o que a gente está falando é que se as pessoas se sentirem pertencendo ao processo de cocriação, da reinvenção da empresa, a partir do próprio reconhecimento do seu grau de possibilidade de contribuir para aquele processo, de ser que a gente vai andar mais ligeiro, ainda que pareça que estejamos num ritmo mais devagar. Porque assim, não, isso não, porque a gente vai perder tempo. Não, isso não é perder tempo. Isso é investir tempo numa etapa importantíssima, porque se você a queima, você gasta muito mais tempo depois em retrabalho, em desperdício, em turnover, e adoecimento, porque a criatura vai para o INSS, fica de licença, você tem que substituir por outra, a pessoa ainda está lá, e essa substituição nunca é adequada, porque você não
em geral, tem que ser rápida o processo seletivo, então você já não necessariamente escolheu a pessoa certa, mesmo que seja interno. Depois, alguns ficam sobrecarregados, ou então se você traz gente de fora, não está habituada, vai levar um tempo para aprender, então só tem custo. Não é? Esse tempo investido inicialmente para esse reconhecimento de potência interna nas pessoas que constituem da cúpula, do dono, do empreendedor, ao colaborador mais operacional, não é fundamental. Enfim. A gente tem que lembrar, né? Porque que, na verdade, o capital mais importante de qualquer empresa são as pessoas, né? Sim, são as pessoas. Então, a gente não pode já começar o processo errado, né? Contratando para qualquer vaga, sem saber quais são os talentos, os pontos fortes, né? A psicologia positiva tem essa questão muito forte, né? De olhar para o talento, né? Olhar suas habilidades, suas capacidades, né? Isso. E isso é cada vez mais importante no dia a dia, né? Porque, gente, você economiza muitos problemas. Eu não estou nem falando só de dinheiro, né? Eu estou falando de problemas, de burocracia, de níveis de estresse, né? E redução de conflito. E redução de pessoas que são felizes no trabalho, produzem mais, colaboram mais, querem entender mais da empresa onde estão, querem divulgar os produtos, querem fazer parte daquilo, né? Se pensam realmente que são uma família daquilo, né? Isso. Então, para a gente realmente pensar sobre isso, né? Essa reinvenção, a palavra da moda, né? Mas agora a gente tem que se reconstruir mesmo, né? E nada melhor do que se reconstruir positivamente, né? Exatamente. Eu acho que a gente está realmente num momento de... Quando eu comecei o doutorado, em 92, eu ouvia falar numa mudança de paradigma, que eu nem entendia direito do que se tratava, né? Aí eu fui pesquisar bastante. Isso lá atrás, 92, Claudinha, olha, são quase 30 anos, né? Já se falava de tudo isso. Não é? O marketing de serviços, quer dizer, serviços vinham crescendo mais que a indústria e tudo mais, então a gente falava que você tinha que contratar a pessoa certa para o lugar certo, que o líder tinha que ser um professor, porque ele teria que educar, ele seria um guia, porque ia dar direção, não é? Ele teria que ser um supervisor no sentido de acomodar todas, coordenar, botar ordem junto, não é? As equipes, porque o serviço ele acontece na relação no momento de encontro entre o cliente e o produtor do serviço. Não é? Por exemplo, o McDonald's da vida. Ele não vai ficar lá cheio de pãozinho, hambúrguer, etc. Ele só presta o serviço quando chega lá alguém e pede, fica lá na caixa esperando. Se o caixa não é gentil, se troca o pedido dele, se as pessoas estão lá conversando lá dentro, você está vendo que estão conversando, que não estão dando a menor bola, a maior fila lá, todo mundo esperando. Não é? Se quando vem te responder, responde troncho, não é gentil, etc. e tal, você vai lá menos vezes. Agora, se você chega lá e tem um atendimento gentil e que a pessoa está feliz de estar ali, se achando importante, porque tudo que a gente faz na vida é digno. Tudo que eu digo é tudo do bem, né? Tem coisas muito indignas, muitos crimes. Eu não tô... qualquer tipo de trabalho, né? Qualquer tipo de profissão. As atividades profissionais lícitas. Ponto. Para ficar claro. Sim. Maravilhoso. Zero dúvidas daqui em diante. Exatamente, né? Então, eu estou falando das coisas lícitas. Então, assim, se você faz aquilo de um modo positivo, seu cliente volta. Não é? Porque mesmo que ele não volte sempre, ele vai, ao escolher, na dúvida, ele tem essa referência, é um diferencial. Essa questão do atendimento e não é só atendimento, é a forma de fazer, a dedicação que você coloca ali para fazer as coisas. Simples ou complexo, não importa. Se você está ali dedicado, focado, fazendo do seu melhor, o seu melhor aquele dia. O seu melhor aquele dia pode até ser um pouquinho pior do que o dia anterior, porque você ali naquele dia não está se sentindo bem, teve um probleminha, mas se for o seu melhor daquele dia,
aquilo sai de um outro modo. A gente não é só, digamos assim, físico e emoção. O físico e a emoção, eles vibram. Tudo no universo é vibração. E a ressonância que você falou, a reverberação que você falou, ela também afeta os objetos, as coisas que a gente faz. Então, quando você faz uma comida, eu gosto de cozinhar. Então, quando você faz uma comida apressada, porque está atrasada, porque não sei o que lá, corre risco de queimar, né? de dar errado. Ficar ruim. Mais salgado, mais sem sal. Só resolve. O problema é mais salgado. Cai o tempero lá. Agora, se você faz mesmo rápido, com desejo de fazer direito. Sim. A energia é diferente, né? Por reverberação. E aquilo afeta o meio ambiente. E como a gente é campo eletromagnético, tá certo? Você afeta os objetos no entorno, você afeta as outras pessoas que estão próximas a você, né? Ainda mais as pessoas mais esponjinhas, né? As pessoas que gostam de estabilidade, ligadas às pessoas, elas são muito sensíveis a isso. Elas percebem logo, elas são muito fechadinhas, então ficam assim, não sabe se fala, se não fala, né? Então, reinvenção dói. Positiva. Dói. Positiva. Dói. Dá trabalho. Dá trabalho. É dedicação, mas dá resultado. Maravilhoso. É D4. Maravilhoso. Fafá, eu amei. Eu queria agora fazer aquela nossa foto. Opa! Vou te pedir para aí, como você está como líder da live, aí no espacinho do comentário tem 3 pontinhos. Achei. Clica nesses 3 pontinhos e desativa os comentários. Aprendi. Isso! Agora dá aquele sorrisão. Não, gente, quem tá aqui, manda muito coração. Desafio do coração, quero muito coração subindo aqui. Aperta sem parar aí os coraçõezinhos. Eu só vou tirar foto quando esses corações subirem. Vamos lá, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Generosidade com os corações pra gente. Aê!